Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 11 obras que não são tão comentadas, mas que todo mundo deveria dar uma chance. Hoje, dia 25 de junho, é o dia em que o Péssima Leitura completa 11 anos. Sim, são 11 anos falando de livros na internet e eu não poderia estar mais feliz de compartilhar sempre essas experiências com vocês. Lá no meu Instagram, ao longo desses dias, eu trouxe 11 dicas de livros, um livro para cada ano do Péssima Leitura. Então, além desses livros que eu vou citar nesse vídeo, se você quiser conhecer mais livros, vou deixar o Instagram aqui para vocês conhecerem, ou o link aqui na descrição desse vídeo. Então agora eu vou começar falando sobre 11 obras que eu li e que são obras que me conquistaram bastante, que eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. E lembrando que o link de cada uma delas também está aqui na descrição. E o primeiro livro que eu quero indicar é o livro 12 Horas para Dizer Eu Te Amo. Após um grave acidente, Pippa está inconsciente no hospital e Steve, que é seu marido e seu melhor amigo, permanece angustiado ao seu lado, tentando encontrar respostas para tudo o que aconteceu e onde ele estava indo no momento do acidente. Só que essas dúvidas acabaram ficando em sua mente por mais tempo, pois tudo o que ele precisa agora é trazer a sua esposa de volta. É tentar fazer com que, através de suas palavras, ela volte para ele. Como as 12 primeiras horas depois de um acidente são cruciais, ele começa a relembrar quando eles se conheceram, como foi a jornada de amigos até se tornarem um casal, como foi sua trajetória até se tornar atriz. E ele vai resgatando esses momentos marcantes para trazê-la de volta e todas as razões, o porquê ele a ama. E os autores apresentaram a narrativa na perspectiva de ambos os personagens, e com isso a gente consegue entender perfeitamente os sentimentos tanto de Pippa quanto de Steve. Entendemos como eles se conheceram, como foi a jornada de cada um, os momentos que compartilharam, e também existem os capítulos no hospital onde há incertezas e medo. É realmente envolvente como tudo foi desenrolando na vida desses dois. Os autores souberam como explorar perfeitamente cada camada dos personagens e dos acontecimentos, souberam como trabalhar todas as questões de maneira gradativa, fazendo com que a gente se envolvesse completamente no enredo. Então, 12 Horas para Dizer Eu Te Amo foi uma leitura que me conquistou do começo ao fim. É um livro que conhecemos todas as fases dos personagens e, além disso, nos mostra o quanto é preciso lutar por aquilo que acreditamos e sonhamos. O quanto uma simples ocasião ou até mesmo a falta de diálogo pode mudar tudo. Então, se você gosta de livros de romance com uma pitadinha de drama, tenho certeza que essa obra vai conquistar seu coração, assim como fez com o meu. Minha segunda indicação é o livro Caligrafia do Amor. Nessa história nós conhecemos a Maggie. Ela é conhecida como calígrafa. Ela é famosa pelos seus planners que ela desenvolve para seus clientes em Nova York e principalmente todos aqueles de casamento que ela criou ao longo de sua vida. Mas ela tem uma habilidade um pouquinho diferente. Ela consegue ler sinais onde outras pessoas não conseguem ver. E foi exatamente como uma mensagem escondida em um programa de casamento tudo aconteceu. Um ano depois, Reid, que é o noivo que encontrou essa mensagem oculta, aparece procurando por Maggie e questiona como ela sabia que o casamento dele não daria certo. Como ela escreveu aquela mensagem de erro sem nem mesmo conhecer a jornada deles. E é quando toda a história vai começar a desenrolar. A escrita da autora é muito boa e acaba conquistando de alguma forma, despertando o interesse em saber mais e como tudo vai acontecer até o final. No começo, eu achei que tudo estava acontecendo como uma obrigação entre os personagens, sabe? Eles queriam entender o motivo dela saber sobre erros e acertos de outras pessoas, então eles precisavam desvendar tudo isso juntos. Só que ao longo dos capítulos, eu fui me envolvendo mais com a trama e até mesmo conseguindo me apegar com os personagens. E além de desvendar os motivos juntos e de Maggie se sentir culpada pelo ocorrido do casamento de Reid, isso acabou se tornando uma válvula de escape para ambos. E eles começaram a perceber que havia uma conexão diferente entre eles. Desse ponto em diante, a história acabou ficando mais interessante. Então, no contexto geral, eu adorei Caligrafia do Amor, porque é uma obra que deixa o coração quentinho em muitos momentos, mas também proporciona alguns divertimentos e mostra que alguns sinais são impossíveis de serem ignorados. Minha terceira indicação é o livro Quando Você Voltou Pra Minha Vida. Nessa história nós vamos conhecer mais sobre como a vida de Flora virou de cabeça para baixo, pois após 8 anos de namoro com Finn, ele simplesmente sumiu de sua vida e não deu nenhuma explicação. E a Flora ficou completamente desesperada no começo, pois isso não era algo comum do seu namorado. Chegou até ir à polícia declarar sobre o sumiço, porém ela entendeu perfeitamente o que tinha acontecido e que ele não iria retornar. 3 anos depois de muito sofrimento e suporte da sua irmã, Finn aparece em sua vida como se nada tivesse acontecido
tenta reatar essa relação. Como Flora ainda está fragilizada e acredita que seus sentimentos por ele são fortes suficientes para enfrentar qualquer barreira, eles acabam ficando juntos novamente. E quando a história desenrola, apresentando diversos segredos e momentos em que ela entenderá perfeitamente o caminho que deseja para o seu futuro. E quando eu comecei a leitura de Quando Você Voltou para Minha Vida, eu já tinha criado uma expectativa que ela foi sendo atendida em cada capítulo, pois a autora soube explorar muito bem várias questões e deixar até mesmo nós, leitores, de queixo caído. Eu não vou mentir que no começo eu fiquei um pouquinho irritada por Flora ter aceitado o fim de volta. É como se a desculpa dele valesse de algo, mas também entendi que muitas coisas estão ligadas ao coração. Muitas vezes tomamos atitudes ou aceitamos algo simplesmente porque achamos certo naquele momento, mas somente o tempo irá dizer se foi ou não a melhor decisão. Então essa é uma das principais lições que essa obra pôde me proporcionar. Afinal, quantas vezes já não passamos por situações onde deixamos o coração falar mais alto, né? Então em cada capítulo eu fui entendendo melhor os personagens, os dilemas envolvidos em suas vidas, e eu fiquei surpresa com o plot que a autora apresentou. Então essa é uma leitura muito boa. É aquela obra que você fica presa na história, vai ficar com raiva, vai viver uma montanha-russa de emoções, mas vale a pena dar uma chance. Minha quarta indicação é o livro As Estrelas Esperam no Céu. E nessa trama nós vamos conhecer a Erika, que ela é uma personagem que tem uma carreira de sucesso como corretora imobiliária em Nova York e tem duas filhas maravilhosas. Elas têm a mesma idade, são bem unidas e sempre apoiaram a mãe na sua profissão. Só que tudo desmorona em suas vidas quando Kristen, uma de suas filhas, morre em um acidente de trem. Erika sabe que um pedaço seu acabou indo embora e ela sente culpa por não estar presente naquele dia, por ter priorizado o trabalho. E Anne também se sente culpada por não cuidar da sua irmã como ela prometera. Porém, além de lidar com essa perda, Erika também tem que lidar com os fantasmas do seu passado que ainda a assombram, e ela vai precisar retornar para sua cidade natal para conseguir fazer as pazes consigo mesma e até mesmo com Anne e todo o seu futuro. Então, intercalado no ponto de vista de Erika e Anne, nós conseguimos entender totalmente o processo de luto que cada personagem está enfrentando. O momento que elas conseguem aceitar a perda, a esperança de tudo ter sido um mal-entendido, de não conseguirem seguir em frente, de se culparem pelo ocorrido. Tudo isso a autora trouxe com muita intensidade. Em cada capítulo era impossível não sentir o coração despedaçado, a dor que cada um estava enfrentando, sentimentos conflitantes que somente o luto é capaz de trazer em suas vidas, e em como tudo isso acabou afetando em uma linda relação entre mãe e filha. Então As Estrelas Esperam no Céu é uma leitura intensa e marcante. É uma obra que devasta por diversos momentos, mas que eu amei a forma como a autora soube trabalhar todos os pontos. Talvez tenha sentido falta de alguns pequenos detalhes, mas nada que afetasse a trama. Afinal, todo o contexto de superação do luto foi muito bem trabalhado. Então esse é aquele livro que eu recomendo demais para quem ama obras de partir o coração, mas fica um alerta que esse livro pode conter gatilhos. Minha próxima indicação é o livro Antes de Virarmos Estranhos, porque nessa história nós vamos conhecer o Matt e como sua vida está após o divórcio. Ele é um renomeado fotógrafo, ganhador de um prêmio, mas depois de tudo que acontece em sua vida, ele sente que nada mais faz sentido. Só que memórias e sentimentos do passado voltam à tona quando ele está esperando o metrô e seu olhar cruza com uma mulher. O problema é que não é qualquer mulher, é Gracie, aquela que ele tanto amou na época do alojamento estudantil, e tudo acabou seguindo de maneira inesperada em suas vidas. Sem conseguir tirá-la de sua mente e nem saber como encontrá-la, ele decide criar um anúncio na página Conexões Perdidas, e essa é sua única esperança de retomar o contato com alguém que mudou completamente a sua jornada. Intercalado no ponto de vista de Grace e Matt, a autora conseguiu transmitir todas as emoções possíveis ao longo dos capítulos. Ela trouxe dois personagens bem diferentes, principalmente em classe social, mas em como eles tinham muitas coisas em comum, principalmente a paixão pela arte, ele pela fotografia e ela por música. Antes de Virarmos Estranhos foi uma ótima leitura. Os capítulos do passado compensaram completamente toda a trama, trazendo diversas emoções. Infelizmente, eu senti que faltou um pouquinho ali explorar e dar mais emoções para tudo que estava acontecendo. Mas, exceto isso, eu acabei me envolvendo demais com toda a trama, com todo o enredo, com os personagens. Esse é um livro que nos mostra que muitas vezes uma simples conversa pode resolver muitas questões, assim como temos que estar dispostos a deixar algumas questões no passado para conseguir construir um futuro. É um livro que, apesar de ter causado um misto de emoções por tudo que Matt e Grace enfrentaram, ainda assim é uma história de amor, reencontros e segundas chances. Uma história que irá acabar conquistando seu coração de alguma forma.
Minha próxima indicação é o livro Coisas que Aprendemos pelo Caminho. E após 4 anos de casamento, Jenna é pega de surpresa quando o marido pede o divórcio. Completamente devastada e sem saber como lidar com essa nova realidade, ela retorna para a casa dos seus pais. Agora, com tempo livre e ouvindo sua mãe dizendo que ela precisa sair de casa, precisa encontrar pessoas, ela decide que é o momento perfeito para acompanhar a sua avó, Evelyn, em uma viagem de carro até a cidade litorânea, onde grande parte de sua família cresceu. E é nessa viagem que ela acaba conhecendo Joe, o sobrinho neto de Tony, o primeiro amor de sua avó, e uma amizade vai começar a surgir. E além de vivenciar novos momentos, ela também descobrirá mais sobre o passado de sua avó e até mesmo sobre si mesma. A autora soube como explorar um contexto apaixonante e cheio de história. Nos capítulos do passado, enquanto a avó, a Evelyn, conta sua história, conhecemos tudo que ela vivenciou, tudo que ela teve que abdicar, como foi a sua vida até o momento que ela se encontra hoje e o porquê essa viagem é tão importante. Já nos capítulos atuais, presenciamos a dinâmica de Jenna e sua avó ao longo desses dias de viagem, mas também tudo que tem acontecido em sua vida, como divórcio, novas amizades, novas descobertas, um novo ciclo. Eu amei a forma como a autora trabalhou todos os contextos e os deixaram completamente conectados. Conseguimos entender o quanto a humanidade evoluiu em muitos aspectos, mas também percebemos que muitas vezes a mudança está em nós mesmos. Basta enxergarmos isso. Então esse é um livro que ele fala sobre família, traz segredos, corações partidos e em como podemos aprender em momentos mais inesperados de nossa vida. Uma história que mostra em como os ensinamentos da nossa avó podem ajudar a trilhar novas caminhadas de um jeito mais tranquilo. E a minha próxima indicação é o livro Você Também Estava Lá. E nessa história, como explicar sonhos recorrentes com um desconhecido. E é o que tem acontecido com a nossa personagem, a Mia, que ela não sabe quem é aquele homem que aparece em seus sonhos. Mas ela sabe que ele sempre está presente em algum momento da sua jornada desse sono. Só que seus sonhos vão além disso. Mia também sonha com lugares que nunca esteve. Lugares dos quais ela nem sabe se realmente existe. São essas dúvidas constantes que rondam em sua mente e ela não sabe como encontrar respostas necessárias para isso. Então é quando ela e seu marido se mudam para Pensilvânia e quando tudo acontece. Mia encontra aquele homem que ela vem sonhando nos últimos anos. E ao mesmo tempo que ela não o conhece, a sensação de familiaridade aquece seu peito. Como ela vai explicar isso para seu marido ou qualquer outra pessoa? Porém, em um jantar entre amigos, ela acaba descobrindo que ele também tem sonhos com ela. Como isso seria possível? Eles nunca se viram antes daquele momento. E é quando vamos entender perfeitamente como a história da nossa personagem vai desenrolar. Você Também Estava Lá é uma obra que intriga bastante com essa premissa, né? A forma como tudo foi desenrolando, eu devo confessar que em cada capítulo eu ficava ainda mais presa e curiosa para entender como tudo iria desenrolar. A autora soube trabalhar muito bem todos os acontecimentos na vida da personagem, mostrando seu desejo em engravidar, em lidar com todas as dores que ela já enfrentou em seu passado e também em entender o motivo dela sonhar com aquele homem. E para mim, naquele momento em que a jornada de Mia cruza com esse homem misterioso, a trama ganhou um novo rumo. A curiosidade em entender esses sonhos tomou conta de mim e fiquei ainda mais presa em tudo que estava sendo apresentado. Eu queria entender, assim como eles, todo esse mistério. Então, para mim, foi uma leitura que me envolveu do começo ao fim e que eu não sentia vontade de largar o livro. É uma leitura que realmente instiga e vale cada virar de página. Minha próxima indicação é o livro O Peso dos Nossos Nomes. E Kate é uma personagem que perdeu seu pai quando ainda era criança e desde então ela sente que sua família não é mais a mesma. O lar em que cresceu parece disfuncional e sem perspectiva de um futuro. Ela ainda tenta buscar maneiras de fazer diferente. Por outro lado, nós conhecemos o Joey, que é um personagem que também perdeu seu pai muito cedo, mas ele foi um herói de guerra. Como seu pai foi uma pessoa de grande importância, Joey sabe que carrega isso em suas costas. Sabe que não pode simplesmente fazer o que quer sem pensar nas consequências que isso pode gerar para ele e principalmente para sua família. Quando finalmente o caminho de Kate e Joey se cruza em uma praia, uma conexão é criada entre eles. E apesar de todas as diferenças, será possível que apenas o amor seja suficiente para sobreviver a qualquer pressão dos holofotes? Intercalado entre duas perspectivas, a gente consegue entender claramente a jornada de cada personagem, como tudo aconteceu em seus passados e o que levaram eles até o momento
relacionamento de hoje. E quando os dois se conhecem e a jornada começa a desenrolar ali de outra forma, foi quando fiquei ainda mais imersa na leitura e cheia de expectativa para a trama. E o melhor de tudo é que dessa vez a autora soube como deixar meu coração em vários pedacinhos e depois foi juntando os caquinhos. E eu achei sensacional a forma como ela desenrolou a jornada desses personagens. E apesar do romance, esse é um livro que vai além, mostrando a importância e a relevância de quem sempre fomos para a construção de quem somos. Uma história que mostra que, independente do que você passou em sua vida, isso não te define. Que atitudes de outras pessoas de sua família não definem a sua personalidade ou quem você realmente é. O Peso dos Nossos Nomes é um livro que me conquistou imensamente, uma obra que tem vários momentos de partir o coração, mas que também proporciona esperança e como o amor verdadeiro é capaz de superar tudo. Minha próxima indicação é o livro Um Amor Nada Tradicional, e nessa história nós conhecemos a Penina, que ela é uma mulher de 30 anos e é solteira e é diagnosticada com infertilidade. E ela sabe que encontrar um homem para compartilhar a sua vida está quase fora de cogitação. Afinal, como ela poderia construir uma família com alguém? E sem esperança de conseguir o casamento perfeito e vendo a vida da sua irmã Libby prestes a desmoronar, Penina decide que vai se casar de mentira com um judeu ortodoxo que é gay e que precisa de um casamento de fachada. O dinheiro será suficiente para fazer com que a irmã não perca a casa. Mas o quanto ela estaria deixando sua felicidade de lado? O quanto isso poderia ser bom para sua vida? Só que antes de embarcar nessa nova aventura, o destino muda totalmente as coisas e ser um homem rude, porém sexy, aparece em seu caminho. Então é quando Penina terá que fazer uma escolha que mudará completamente a sua vida. Aqui temos uma personagem judia, assim como os personagens secundários, e eu confesso que foi a primeira vez que eu li algo assim, fora do contexto histórico, onde eu consegui entender mais sobre seus costumes, regras e até mesmo algumas expressões. E tudo isso me envolveu bastante na trama, me deixando ainda mais apaixonada por toda a narrativa, e a autora soube como transformar essas questões trazendo uma leveza incrível para os capítulos, assim como conseguiu conquistar imensamente meu coração. A autora também retrata todas essas questões de infertilidade e mais uma vez ela soube como tratar esse assunto tão delicado de um jeito leve, mas que ainda tivesse a sua importância ao longo da trama. Foi uma leitura que me conquistou de um jeito bem especial, me proporcionando algumas risadas ao longo das páginas, mas também deixando meu coração cheio de amor em diversos momentos. É aquela história que mostra que, independente das diferenças, sejam culturais ou religiosas, temos que estar dispostos a aprender mais, a respeitar e seguir o nosso coração, aquilo que acreditamos ser certo. Minha próxima indicação é o livro Voltar para Mim. E nessa história nós conhecemos Gina, uma mulher de 45 anos que é uma excelente profissional, tem uma vida estável e uma família da qual ela se orgulha muito. Porém, ela sente que isso não é o suficiente para ela. Ela sempre fez o que estava dentro dos padrões da sociedade, foi mulher, dedicou-se totalmente à sua família, fez o possível para manter a sua vida da qual ela tem hoje. Porém, apesar de ter encontrado felicidade nisso tudo, ela ainda sente que está presa num mundo que não a preenche mais. Então ela decide que é hora de viver o que sempre sonhou. Então, nessa nova jornada, a Gina ela partirá em uma viagem, deixando para trás dúvidas e incertezas em todos aqueles que ficam, assim como também será julgada pelas suas atitudes. Mas, ainda assim, ela irá seguir em frente em busca da sua verdadeira identidade. E enquanto às vezes não abrimos mão de algo que sempre sonhamos para viver a felicidade de outra pessoa ou até mesmo seguir os famosos padrões. É inevitável que algumas coisas aconteçam, principalmente quando amamos alguém e precisamos abrir mão de certas coisas. Mas até onde vale a pena? Assim como sempre seremos julgados. Independente das atitudes que tomamos ou o caminho que decidimos trilhar, sempre teremos pessoas à nossa volta julgando determinada ação. Mas isso é algo que não deve nos impedir de continuar. E é com essas reflexões que eu posso dizer que a escrita da autora me conquistou imensamente. A forma como ela abordou esses e outros assuntos ao longo dos capítulos me deixou totalmente envolvida na trama. Aqui a gente vê uma personagem em uma jornada de autodescoberta, mas além disso, ela apresenta outros dilemas de outros personagens, tudo se conectando, deixando a leitura ainda mais fluida. Então, com uma personagem forte e determinada, a obra vai nos mostrar que a idade não é nenhum empecilho quando queremos lutar pelos nossos sonhos. Não importa se você é novo demais ou velho demais, não existe idade para sonhar. Não existe idade para ter tudo aquilo que esperou durante toda a sua vida.
Minha última indicação é o livro O Caminho para Casa. E nessa história, a Judy sempre colocou as necessidades de seus filhos em primeiro lugar. O resultado disso é que os gêmeos Mia e Zack são adolescentes felizes. Ou pelo menos é o que ela acha. Mia sempre foi aquela menina mais quietinha e que tinha atenção de todos por ser irmã de Zack, que é um cara popular no colégio, mas era só uma questão de tempo para tudo isso passar e eles irem para a faculdade. Por outro lado, nós conhecemos a Lexi, que é uma menina que tem um passado bem conturbado. Ela foi criada em lares adotivos temporários e depois de anos descobriu que havia uma tia que nunca foi mencionada. Com isso, ela vai morar com sua tia em Pine Island e começa a frequentar o colégio com uma bolsa de estudos. Esse é o mesmo colégio em que Mia e Zack frequentam. E assim, ela acaba conhecendo os irmãos e eles viram grandes amigos. Judy gosta de Lexi logo de cara e vê o quanto a amizade dela é importante para eles, principalmente para Mia. Mas também sabe que o último ano do ensino médio é difícil manter o controle sobre os jovens e a preocupação ali está sempre presente na Judy. Só que, em uma noite de verão, uma decisão dos jovens muda completamente o destino de todos. E assim como todos os outros livros da Kristen Hanna, ela aborda dramas familiares, mas nesse aqui ela acabou indo um pouquinho além. Mostrou estágios da dor, a culpa por uma decisão errada, uma vida marcada por medo, insegurança e dor. Fica até difícil expressar em palavras o quanto esse livro me causou fortes emoções. Eu me coloquei no lugar dos personagens e vivenciei cada momento com total intensidade, assim como eles. Eu sofri, eu ri, senti esperança de que tudo terminasse perfeitamente bem. Fiquei imaginando quantas vezes uma decisão pode mudar completamente o rumo de nossa vida. A vida é cheia de e sim, mas que nem sempre temos a chance de fazer uma nova escolha. O Caminho para Casa é uma perfeita montanha-russa de emoções. E quando achamos que não seremos mais surpreendidos, há uma reviravolta mudando todo o cenário. E a lição mais valiosa desse livro é que o amor sobrevive a tudo. Não importa os erros do passado, as mágoas ou a dor. O que é verdadeiro permanece intacto. Então esse é aquele livro que eu recomendo de olhos fechados, principalmente para quem busca uma leitura impactante e com fortes emoções. Kristen Hanna nos apresentou uma obra comovente, com questões profundas sobre maternidade, identidade, amor e perda. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essas 11 obras que não são tão comentadas, mas todo mundo deveria dar uma chance, porque são livros, assim, que me conquistaram bastante. Eu acredito que pode conquistar o coração de muitos de vocês. Se você já leu alguma dessas obras, deixa aqui nos comentários. Se ainda não, aproveite para me contar por qual você ficou com mais curiosidade de conhecer. E lembrando que o link de cada uma está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!